Seja bem-vindo, este é o Ciência em Loco, o canal que prepara você para o Enem e para os principais concursos vestibulares. Na videoaula de hoje, trataremos sobre um dos tópicos mais importantes ligados ao estudo da luz, a ótica geométrica. Acompanhe conosco a resolução de questões envolvendo índice de refração, definição e leis da refração. Peço que, se você ainda não fez aí a inscrição no canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se, acompanhe também a nossa página no Facebook e fique ligado. Se você tem dúvidas em relação a esse tópico, então acompanhe o nosso Minuto Revisão. O fenômeno da refração ocorre quando a luz muda de meio, alterando a sua velocidade. Do ponto de vista geométrico, a refração ela pode ocorrer com o desvio do raio, numa incidência oblíqua, ou sem o desvio do raio se a incidência for perpendicular. Para entendermos as leis da refração, precisamos compreender a grandeza índice de refração. Trata-se de uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Portanto, uma grandeza adimensional e inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. As leis da refração são definidas a partir de 5 elementos geométricos: o raio incidente, o raio refratado e a normal, reta perpendicular à interface de separação dos meios no ponto de incidência da luz. A partir daí definimos dois ângulos: o ângulo de incidência, formado pelo raio incidente pela normal, o ângulo de refração, formado pelo raio refratado e a normal. A primeira lei encerra que RI, RR e N são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de refração, através dos índices de refração do meio de origem e do meio de destino, NA seno I igual a NB seno R. É a lei de Snell e Descartes. Note que toda refração é seguida pelo fenômeno da reflexão. A primeira lei é exatamente igual à refração. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Pronto, agora eu vou mostrar para você que com um minuto de teoria você é capaz de responder uma série de questões. Peço apenas que na leitura de cada enunciado você faça uma pausa, tente responder sozinho. Logo em seguida, acompanhe a resolução comigo. Então vamos lá. Primeira questão. Um raio de luz propagando-se no vácuo reduz sua velocidade em 20% ao penetrar numa placa de vidro. Determine o índice de refração absoluto do vidro. Pronto, pausou? Então agora vamos para a resolução. Note que a questão diz que a luz sofreu uma redução em 20% de sua velocidade ao penetrar no vidro. Ora, se ela sofreu uma redução de 20%, resta a ela quanto? 80%. Por isso que nós podemos dizer que a velocidade da luz no vidro é 80% da velocidade que ela tinha antes, no vácuo. Ou seja, 0,8, que é o fator que corresponde a 80%. Bom, para calcularmos esse índice de refração, vamos aplicar a teoria, que você acompanhou no Minuto Revisão. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. No caso aqui, o vidro. Então vamos lá. Como nós já sabemos que a velocidade da luz no vidro é 0,8 da velocidade da luz no vácuo, podemos simplificar aqui esses dois elementos. O índice de refração do vidro é 1 sobre 0,8, que dá exatamente 1,25. Viu como é simples? Então vamos para a segunda questão. Um feixe de luz monocromática, cuja velocidade no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, incide perpendicularmente em uma lâmina transparente e espessa, de índice de refração igual a 1,5. Determine a espessura da lâmina, sabendo-se que a luz gasta 10 elevado a menos 10 segundos para atravessá-la. Bom, então eu vou fazer aqui um desenho para facilitar a nossa compreensão. De acordo com a questão, nós precisamos encontrar a espessura dessa lâmina de vidro. Lembre, a espessura é uma medida de comprimento, uma medida de distância. Para isso, a questão nos oferece a velocidade da luz no vácuo, o índice de refração da lâmina, o tempo que a luz gasta no interior da lâmina, e ele pede exatamente isso, a espessura, a distância que ela percorre no interior da lâmina. Para isso, nós vamos inicialmente encontrar a velocidade da luz no interior da lâmina. Note que a questão diz que a luz incide perpendicularmente, ou seja, aqui a refração ela ocorre sem desvio, como você viu no Minuto Revisão. Então vamos lá, vamos para o primeiro passo. Encontrar a velocidade da luz no interior da lâmina. Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na lâmina. Substituindo 1,5 índice de refração, 3 vezes 10 a oitava velocidade da luz no vácuo, encontraremos a velocidade da luz na lâmina. Fazendo a continha, 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Pronto. Mas essa não é a nossa resposta. Precisamos encontrar a espessura, a distância percorrida pela luz no interior da lâmina. Porém, com esse dado que nós temos, note que essa velocidade, suposta constante no interior da lâmina, quer dizer que a luz vai percorrer uma distância de 2 vezes 10 a oitava metros a cada 1 segundo. Esta é a interpretação do conceito de velocidade, suposta constante. Então vamos fazer uma regra de 3. Veja,
Para uma distância de 2 vezes 10 à oitava metros, a luz gasta 1 segundo. Então, para um tempo de 10 elevado a menos 10 segundos, a luz vai percorrer uma distância que é exatamente a espessura da lâmina. Fazendo uma regrinha de 3, chegaremos à conclusão de que a espessura da lâmina 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vamos para a próxima questão. O índice de refração I de um vidro de quartzo depende do comprimento de onda da luz, lambda, conforme indica o gráfico a seguir. Note que você ainda não sabe, não aprendeu ainda o que é comprimento de onda, mas o gráfico ele mostra uma relação entre o comprimento de onda e o índice de refração da luz para este meio. Calcule o ângulo de refração para a luz com comprimento de onda de 400 nanômetros incidindo sobre uma peça de quartzo, conforme a figura. Então, nós temos aqui uma figura que mostra exatamente o comportamento de luz no momento em que ela refrata. Considere o índice de refração do A igual. Então, vamos lá. Para encontrarmos o ângulo de refração, vamos aplicar a lei de Snell e Descartes, como nós vimos no minuto revisão. O meio de origem é o A e o meio de destino é o vidro de quartzo. Substituindo o único valor que a questão nos oferece, que é o índice de refração do A, note que para encontrar o ângulo de refração, nós precisamos do ângulo de incidência e do índice de refração do vidro. Pela figura, dá para encontrarmos o ângulo de incidência, que é o ângulo formado pelo raio incidente e pela normal. Observe. Um quadrante inteiro corresponde a 90 graus. A questão já dá aqui essa dica nesse quadrante aqui. Ó. Então, se nós temos tudo como 90 graus e esse pedaço mede 60, então o que nos resta, que é o ângulo de incidência, será exatamente 30 graus. Pronto. Vamos agora em busca do índice de refração do vidro. E para isso, nós vamos para o gráfico. O gráfico, de acordo com a questão, nos mostra que para um comprimento de onda de 400 nanômetros, nós temos um índice de refração de 1,47. Pronto. Substituindo, agora podemos fazer essas continhas, seno de 30 igual a 1 meio, e aí vamos ter que o seno do ângulo de refração é igual a 0,34. Cuidado, a questão não acaba aí. Ele não quer o seno do ângulo de refração, a questão quer o ângulo de refração. E agora, qual é o ângulo cujo seno dá 0,34? Difícil de saber, né? Não precisa. Sendo uma questão aberta, você pode representar o valor do ângulo pelo arco da função. Podemos dizer que o ângulo de refração é o arco-seno de 0,34. Esta é a nossa resposta. Pronto. Vamos agora passar para a próxima questão. Sobre um ângulo de incidência de 60 graus, faz-se incidir sobre a superfície de um material transparente um raio de luz monocromático. Observa-se que o raio refratado é perpendicular ao raio refletido. Qual o índice de refração do material? Aí a questão, abre um parênteses aqui, diz que o primeiro meio, que é o A, apresenta um índice de refração igual a 1. Eu vou fazer mais uma vez um desenho para facilitar mais uma vez a nossa compreensão. Então vamos lá. De acordo com a questão, note, quando ocorre a refração, uma parcela do raio é refletido. Isto nós vimos no minuto revisão. A questão nos oferece o valor do ângulo de incidência, que é o ângulo formado pelo raio incidente e pela normal, 60 graus. Mas como nós vamos encontrar o índice de refração do material? Bom, vamos aplicar a lei de Snell e Descartes. Então vamos lá. NA seno I é igual a NB seno R. Meio de origem é o A, meio de destino é o vidro. Então, de acordo com a questão, nós temos que o índice de refração do A é igual a 1, temos que o ângulo de incidência é 60 graus, mas para encontrar o índice de refração do vidro, precisamos do ângulo de refração, que a questão não deu. Mas observe uma informação importante. A questão diz que o raio refratado é perpendicular ao raio refletido. Ora, se o raio refratado é perpendicular ao raio refletido, é porque eles formam um ângulo de 90 graus. Observe que nós precisamos encontrar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo de refração. Como é que nós vamos fazer isso? Pelo minuto revisão, nós vimos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, este ângulo mede 60 graus. Como todo esse trajeto corresponde a meia volta, ou seja, a um ângulo de 180 graus, então vamos fazer as contas. 60 mais 90, 150. Para formar os 180, 30 graus. Esse é o ângulo que estava faltando, o ângulo de refração. Substituindo, a gente consegue encontrar o índice de refração do vidro. Então vamos fazer essas continhas. Simplificando o 2 de um lado com 2 do outro, podemos dizer que o índice de refração do vidro é igual a raiz de 3. Vamos agora para a nossa derradeira questão. Questão de número 5. Uma questão boa, questão da UFBA. A trajetória de um raio de luz que se propaga do ar para um líquido X
pode ser visualizado sobre um disco opaco de raio R. Esta é a figura oferecida pela questão. Aí ele diz, as distâncias D1 e D2 são respectivamente 20 centímetros e 10 centímetros, as distâncias que estão sendo representadas pela figura. Determine o índice de refração do líquido X em relação ao líquido A. Gente, o que ele está querendo não é o índice de refração do líquido X, é o índice de refração do líquido X em relação ao índice do A. Uma relação ela é representada sempre por uma divisão. Então o que a questão quer é isso aqui, o N de X sobre o N do A. Mas como é que nós vamos encontrar esses índices? Vamos lá. Mais uma vez, vamos aplicar a lei de Snell e Descartes. O problema é que nós não temos o ângulo de incidência, não temos o ângulo de refração para encontrarmos a divisão entre esses índices de refração. E agora, o que vamos fazer? Bom, agora a gente vai recorrer um pouquinho aqui à geometria. Dá uma olhada. Esse é o ângulo de incidência. Esse é o ângulo de refração, como você já viu no minuto revisão. Para encontrarmos esses dois ângulos, vamos utilizar as propriedades da função seno. Observe. Nós temos aqui, para o ângulo de incidência, um triângulo retângulo, onde o seno do ângulo de incidência, o seno, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é o raio que a questão chama de R. Então, podemos dizer que o seno do ângulo de incidência é o cateto oposto sobre a hipotenusa, D1 sobre R. Da mesma forma, podemos pensar aqui para o ângulo de refração. Temos aqui um triângulo retângulo, onde o seno de R é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, D2 sobre R. Simplificando os raios e com os valores das distâncias que a questão nos oferece, então, chegamos à conclusão que o índice de refração de X sobre o índice de refração do A é igual a 2. É isso aí, galera. Essa foi a videoaula de hoje. Acompanhe as nossas próximas videoaulas. Fique ligado. Este é o Ciência em Loco.